Então, gente, viemos aqui hoje pra gente fazer uma breve reflexão. Espero que vocês estejam ouvindo minha voz, porque aqui tá com o barulho do mar de fundo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre... Cadê? Ema! E a reflexão é um pouquinho sobre essa condição que as mulheres tinham antigamente e que a gente pode observar até hoje, né? Porque assim, muito se fala de que as mulheres não podiam votar e as mulheres não podiam fazer N coisas, né? Pelo fato de ser mulher. Mas até que ponto é o fato de ser mulher realmente e até que ponto não tem a ver com a condição financeira da pessoa? Por que que a gente pensou isso? Martinha me enviou um vídeo. Qual é o nome da moça? Não lembro. Então, ela não lembra o nome da moça. Mas a moça, ela falava o seguinte, que aqui no Brasil, as mulheres elas não podiam votar e quando as mulheres começaram a poder votar, só 3 categorias de mulheres podiam. Mulheres casadas, desde que tivesse a permissão do marido, mulheres viúvas e mulheres solteiras que tivessem renda própria. Vocês viram aí? Que tipo assim, o problema não era ser mulher, o problema era ser pobre. E a questão toda é que tipo assim, Ema fala isso. Tem uma parte que a gente marcou desde quando a gente fez a leitura, que é bem interessante, porque a Ema realmente cita sobre como a condição financeira da mulher é que muitas vezes interfere ali na posição social dela, né? Não só financeiramente falando, mas nos direitos, de como ela é vista e tudo. Essa parte, Ema tá tendo um diálogo com a Harriet e ela tá explicando, né, que ela não quer casar. E Harriet tá impressionada, como assim você não quer casar e tudo? E aí, esta é a fala. Não importa, Harriet, não serei uma pobre solteirona. E é apenas a pobreza que torna o celibato desprezível a um público generoso. Uma mulher solteira com uma renda muito restritiva deve ser uma solteirona ridícula e desagradável. A companheira adequada de meninos e meninas. Mas uma mulher solteira de considerável fortuna é sempre respeitável e pode ser tão sensata e agradável quanto qualquer outra pessoa. Gente, é absurdo, né? Se a gente for parar para analisar assim, a situação social de lá não era muito diferente daqui do Brasil. Porque vocês veem a semelhança? Tipo, a mulher com fortuna, ela é responsável e sensata. Mas a mulher que não tinha fortuna é uma pobre solteirona e é apenas a pobreza que torna o celibato desprezível. Assim, quando a gente lê o livro, Ema, ela é uma protagonista assim que você no primeiro momento você sente a raiva dela, tá? Você não sente, né? Não dá pra sentir muito amor de Ema, não, por Ema. Só que assim, quando a gente vai trazendo atenção dessas situações sociais que a gente vê no livro, nos livros de Jane, né? E na vida, na história, né? Até do nosso país mesmo, que essa questão do voto que a gente está trazendo aqui é do nosso país. A gente vê que isso acontecia mesmo, entendeu? Que não é uma questão assim, que foi colocada no livro pra rir, por comédia, né? Por, sei lá, ilusões literárias. Não é, acontecia. E é justamente a gente parar pra analisar esse ponto. Que muitas vezes a gente acha que o preconceito, ele tem a ver com o gênero. E eu não tô dizendo que não exista, tá, gente? A gente sabe que existe. Só que assim, a condição social, pelo menos é o que dá a entender no livro e até mesmo nessa lei, né, nessa questão de só as mulheres solteiras que tinham renda poder votar, é que o ponto, né, principal era essa questão monetária mesmo, falando, sabe, financeira. É como essa condição financeira potencializa essa questão do preconceito quanto a sexo, né, mulheres ou outros. Porque você pode ser uma mulher que vota, mas você precisa ter renda para isso. Mas se você é uma mulher que não tem renda, você não pode votar. Então, como isso potencializa o preconceito sobre a mulher, né, de posição
E não só sobre a mulher, né? Porque, tipo assim, no livro também fala sobre homens que não tinham a condição monetária e também passavam por diversas humilhações mesmo. E a gente vê mesmo até que questão racial, né? Tem também isso, que a pessoa, quando ela tem uma condição financeira melhor, ela vai ser muito mais bem tratada. Então, são questões, a gente não veio aqui dar veredito nem nada, sabe, gente? Só são questões assim pra gente analisar. Porque quando a gente começa a ler os livros de Jane, eles são livros que aparentemente são livros de comédia romântica, mas a gente consegue observar vários arquétipos dentro desses livros, sabe? Gente, tem 2 doguinhos aqui brincando, uma coisinha fofa. E aí, voltando. E aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer uma análise desses livros e trazer atenção pro social, nossa, gente, dá tanto, sabe, cai a ficha de tanta coisa, traz tanto insight pra gente. E os livros, eles são isso, eles te permitem fazer uma viagem. Não só para outros lugares, porque eu digo que o livro é o único meio assim que a gente tem de conseguir viajar para qualquer lugar do mundo sem sair do lugar, né? A gente viaja, assim, a gente vai na imaginação, a gente imagina os cheiros, as sensações que os protagonistas estão sentindo, como é o local, os mínimos detalhes dá pra gente imaginar. Mas além da gente fazer essa viagem para outros lugares através da imaginação, a gente também consegue fazer uma viagem para o nosso interior. A gente começa a analisar, por exemplo, até que ponto essas estruturas sociais, elas me abalam, até que ponto elas me afetam, até que ponto isso é um fator decisório na minha vida, entendeu? Então, assim, cabe a gente ler, mas sempre buscar por esse lado. Tipo, a gente observa muito que tem muita gente falando dos livros da Jane, mas é sempre trazendo, né, o lado do romance, é sempre trazendo o lado da graça, do humor, porque os livros da Jane são muito. E ela é muito engraçada também, né? É uma coisa que é bem gostosa de ler. Mas é isso, também permite pra gente fazer reflexões de vida, reflexões sobre a sociedade, né? Reflexões sobre a modo como a gente se porta. E o modo como a gente quer encarar também as outras pessoas, né? Os nossos julgamentos. Tipo, quando alguém tá contando uma história pra gente sobre alguma situação, para um pouco pra observar que você vai criando, construindo uma imagem mental de quem é essa pessoa. E aí, quando essa imagem mental, ela tá pronta, será que essa imagem mental, ela não carrega algum tipo de preconceito? Sabe? Tem coisas que só são padrões que a gente vai criando mesmo na nossa mente, porque a gente vai construindo com base nas coisas que a gente viveu, nas coisas que a gente viu. Mas tem coisas que podem acabar trazendo algum pontinho, assim, que a gente pode melhorar, que a gente pode se autoanalisar. Não é a leitura pela leitura, é a leitura pelo que a gente pode tirar dela. E os livros da Jane Presente que a gente cita, tô no momento assim de que eu decidi ler todos os livros dela, então tá tudo sobre ela, sei que a gente tá falando. Mas é uma coisa que a gente consegue trazer pra realidade, né? O que a ficção me fala sobre a realidade e a gente pensar no momento em que esses livros foram escritos, em 1790 e alguma coisa, de repente, pelas datas ali, né, de publicação de cada um, a gente imagina que foi um período dentro disso aí, 1800. E aí você traz um retrato desse momento histórico em 1800 e como isso influenciava também na produção literária e tudo. E a gente traz o que aquilo reflete sobre aquela sociedade e o que isso reflete sobre a sociedade em que eu vivo hoje. E é muito legal a gente fazer esse comparativo e tal, de ir e voltar, porque a gente identifica que tudo mudou e nada mudou em muitos sentidos. E é muito interessante, é uma das coisas que encantou a gente sobre esses livros.
porque realmente, né, ir e voltar e ver quais as coisas que a gente tem e que existiam, sabe, como isso casa mesmo. Porque são coisas que foram sendo construídas assim há muitos e muitos e muitos anos, sabe? São ancestrais as nossas não vivências, né? Mas assim, a forma como a gente lida hoje, ela é um compêndio, né? Ela é uma coletânea de tudo que os nossos antepassados viveram e que eles foram trazendo de crenças, né, um para o outro, e que chegou na gente. Aí o que é que a gente vai fazer com essas crenças? Será que eu vou seguir aquilo que minha família tem por padrão? Ou será que eu vou criar os meus próprios padrões? Porque a nossa sociedade, ela é feita de padrões, né? As famílias têm seus padrões, as cidades, né? Você vê que cada um tem sua cultura local. E o que é que acontece? Às vezes essa cultura, esses padrões não são os padrões que você queira levar para a próxima geração. Talvez você queira mudar, melhorar algum ponto, né? Tem coisas da cultura familiar da gente que a gente vê como ponto que pode ser melhorado. Tem coisas que não, tem coisas que são super gostosas e que a gente quer levar assim para a posteridade, mas tem que analisar, né? O que é que dá e o que é que não dá para levar. Bem, gente, era isso que a gente queria falar, assim, são as nossas impressões, né? São as nossas divagações sobre essa leitura. Não tem nada certo nem nada errado. Aqui a gente não está fazendo, né, um julgamento de valor, viu? Não é um julgamento de valor, é apenas uma reflexão, como ela falou, uma divagação. São coisas que a gente pensa e que fica a pergunta, né? Porque não são assuntos fechados que tem uma conclusão. É simplesmente para vocês analisarem, para vocês pensarem, tipo, olha, eu li tal livro e realmente o livro que eu li, ele traz um ponto aqui que eu vivo no meu dia a dia. Ou então, olha, esse livro trouxe uma coisa assim que eu gostaria de melhorar, sabe, na minha vida. Então, são esses pontinhos que a gente quer trazer para vocês, que o livro, ele tem para te agregar de valor. Porque quando a gente compra um livro, a gente paga um preço por ele. Mas o valor que está incrustado nesse livro, ele em parte veio no livro e em parte ele vai ser construído com as suas reflexões. Experiência de leitura. Exatamente. Então, leiam com carinho. Quando forem ler, saboreiem, sabe? Cada palavra, cada frase. Parem um pouquinho, não leiam aquela leitura corrida, assim, porque nessa leitura corrida não dá pra gente refletir com calma. Quando a gente para ler, vai lendo os trechinhos, você dá tempo da sua mente assentar e digerir, né, aquele alimento, no caso, aquele conhecimento, e aí você consegue transformar aquilo em vitamina para o seu corpo, no caso do livro, para o seu intelecto. Tá certo? Então é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.